A gente falar um pouquinho do regime periódico de apuração, que isso era o normal. Às vezes a empresa é nova, já está na substituição tributária, às vezes não conhece. Isso é fundamental a gente entender essa parte para entrar na emenda constitucional e saber os benefícios dela. Então a gente tinha no regime periódico de apuração o fabricante, o atacadista, que hoje ele já é uma figura quase extinta, que a maioria das empresas compra direto da indústria, né? O varejo e o consumidor final. Tá? Então, cada fase de venda dessa, a gente tinha o recolhimento de ICMS, como está demonstrado embaixo. Então, um produto que sai da indústria a R$100, no estado de São Paulo são 18% de ICMS, eu tenho um pagamento de R$18. E o meu custo de venda é R$100. O atacadistas, ele colocar uma margem, considerando dele, ele vende a 130, ele vai pagar 18% de ICMS, 23,40 ele vai fazer o pagamento, ele toma o crédito da indústria de R$18 e paga somente de ICMS 5,40. Quando do varejista, que vai vender para o consumidor final, ele vai colocar a margem dele, considerando que ele vai vender a 160, 18 de ICMS, ele vai pagar 28,80, toma um crédito da compra do atacadista de 23,40 e vai pagar 5,40 de ICMS. Então toda a cadeia, saindo do fabricante a chegar no consumidor final, o governo arrecadou um total de 10,80 dele. Esse é o sistema antigo que ainda está em vigor para produtos que não são substituição tributária dele. O Cleiton perguntou se isso não vale para a Simples Nacional. Não, o Simples Nacional não, a gente vai ver a apuração, isso do Simples, mas vale entender, porque dependendo do produto que ele vende, a tributação, às vezes no e-commerce não compensaria o Simples, compensaria ele mudar o regime dele. Então a gente, vamos pular para o regime periódico de apuração, comprando um produto de fora do estado. As mesmas fases, passando indústria atacadista. Só que se eu comprar de fora do estado, a indústria não fatura 18, ela fatura 12 para o estado de São Paulo e a regra geral para todos os estados, mudando a alíquota. O atacado vai vender a 130, só que ele fatura 18. Então ele paga 23,40 de ICMS e toma um crédito de 12. Então ele tem um pagamento de 11,40. Se eu tenho uma operação dentro do estado, é normal a gente acrescer esses 6% no custo do produto, para equivaler os 12 a 18 a uma compra de dentro da indústria, porque é o pagamento disso. Na venda do varejo, se ele comprou do atacadista dentro de São Paulo, ele vai pagar os 28, vai tomar o crédito de 23 normalmente, vai pagar 5,40. Só que nesse fato, o governo arrecadou 16,8, que seria 16,8% da operação. Essa é a forma de trabalhar a empresa normal, produtos que não são substituição tributária. Isso está em vigor até hoje. Regime periódico de apuração, entrando agora uma empresa normal comprando de uma empresa do Simples Nacional. Então ela vende por 100, a alíquota de ICMS 1%, dá 1,21, 1,25 a mínima, né? Então dá R$1,25 dele. E segue as mesmas posições. O atacadista vendendo a 130, ele vai pagar 23, tem crédito de 1,25, paga 22.
Você vender para o varejo vai tomar o crédito de 23,5. Em via de regra, se o varejo comprar direto aqui da indústria, ele só vai tomar esse crédito de 1,25. Mesmo se ele vender a 160, ele vai pagar os 28 menos o 1,25, ele segue essa regra em toda a cadeia. Independente se vai passar 2 atacadistas, 3 varejistas, para chegar no consumidor. Então aqui a gente já vê a alíquota do governo a 27,55. Então, em regra geral, se eu compro da microempresa e tenho que pagar ICMS, eu tenho 16,75% a mais no meu custo dele. Isso para equiparar o custo de São Paulo. A gente fala São Paulo, que São Paulo é 18%, tem estados que é 17%, 19%. Tá? E o crédito da microempresa, que ele é gerado, só há direito ao crédito simples nacional se ocorrer destaque da alíquota no campo de observação da nota. Se não é vedado, o crédito é zero. No regime do Simples Nacional, ele segue a mesma cadeia, tá? Só que a indústria vai faturar 18, o atacado vai faturar, vai continuar pagando. O varejo, ele vender a alíquota de Simples de 8,36, ele está pagando 3,38. Tá? E o pagamento do ICMS equivalente a essa alíquota dá R$ 4,51. Só que o Simples, por ser Simples, ele paga 3,38 a todos os encargos que isso é conhecido. Então, obrigatoriamente, a pessoa do Simples ela tem que considerar a alíquota do Simples dela já no preço de venda. Por Simples, aqui está a tabela do Simples Nacional. E a gente vai detalhar um pouquinho ela. Aqui eu tenho a alíquota cheia, o que é imposto de renda, o que é cada tipo de contribuição. Tá? Então a gente tem aqui a alíquota de ICMS que gera em cada mercadoria. Por que é separada essa alíquota do Simples Nacional? Os produtos que são substituição tributária e que for feito a venda, do valor de R$ 160 que eu vendi, se ele já é um produto de substituição tributária, eu tenho que abater 1,25 da alíquota de 4%, que eu não tenho que pagar o ICMS dele. E isso ocorre também em 8 setores com o COFINS e com o PIS, que são produtos que é o mesmo sistema de substituição tributária, só que é classificado como monofásico. Se eu vendo um produto desse, principalmente no setor de autopeça, né, e farmacêutico, eu também não tenho que pagar esse valor na alíquota do PIS, de PIS e COFINS, na alíquota do Simples Nacional. Então, no ato da venda, também tem que ver o tipo de produto para colocar no custo ou haver a redução do custo disso. Tá? Por mais que haja o destaque na nota, lá da alíquota não há o destaque, na apuração mensal vai ser feito o abatimento. Hoje o sistema de pagamento de impostos, tanto o RPA como o Simples, ele fecha um ciclo de 1 a 31 ao último dia e ocorre o pagamento dia 20, tá, do mês subsequente. Tá? Esse valor pago que a gente viu que está pagando de ICMS é um valor normalmente lançado na conta de despesa de ICMS das empresas, na contabilidade dele. Então aqui a gente tem tipo uma apuração de impostos. A empresa dentro do estado efetua operações com mais de 30%, a gente tem o resultado. Então ele tem um custo de mercadoria de 700 mil, o crédito de ICMS 126, eu vendi por 1 milhão, débito de ICMS de 180 mil, um menos o outro, a despesa é de 54 mil reais. Né? Então esse é o regime crédito e débito, que vai ser substituído pela substituição tributária em alguns produtos dele. Tá? Então o regime de substituição tributária, ele é um imposto que a gente tem a mesma cadeia, só que ao invés de eu ter recolhimento em cada fase, eu tenho um único recolhimento no fabricante. Muita gente aumentou meu custo do produto.
em tese, pela conta do regime de apuração, ele não vai ter um aumento, tá? Dele, se fosse a política correta. Então, a gente é os setores que foi afetado, tá? Automóveis, autopeça, produtos químicos, tinta, bebida, cerveja, brinquedo, tem mais. Então, vamos entender um pouco de substituição tributária. Tá? Motivo para o produto ser substituição tributária: queda da arrecadação na cadeia de venda perante a indústria. Então, o governo tem uma leitura de quanto a indústria está faturando e arrecada de ICMS e quanto que o varejo fatura e faz arrecadação. Quando ocorre um índice muito baixo, ele coloca o produto na substituição tributária. Tá? O resultado: a venda atacado e varejo sem emissão da nota fiscal com valores menores. Tá? Então, por esses motivos, na cadeia, o governo vai jogando substituição tributária. Benefício da ST para governo e contribuinte: o governo tem facilidade de fiscalizar, ele só vai fiscalizar quem arrecada para ele, que é o fabricante, e o contribuinte, ele iguala o custo da mercadoria que vende, para quem vende com ou sem nota fiscal, o custo passou a ser o mesmo dele. Então, ele tem os dois lados da moeda e acertou muito esse problema de competição de preço. Tá? Para a gente entender a substituição tributária, a gente vai considerar um IVA do governo de 60%. Então, o mesmo produto que saiu da indústria 100, eu tenho um crédito, a indústria pagou 18, o atacadista vendeu por 130, não pagou nada de ICMS, o varejo vendeu a 160 e não pagou nada de ICMS. Só que o governo, ele lê esse 160 aqui e faz a conta da arrecadação. Então, o ICMST dessa venda é 10,80, que é o que a gente já viu que foi arrecadado no regime anterior dele. É o mesmo valor, não houve acréscimo de nada. Então, só que o custo meu da mercadoria, ele passou a 110 e 80, porque eu já tenho o pagamento do imposto. É agora que começa a haver um pouco da confusão. Né? Então, eu tenho um valor de venda a 100, o governo estimula um IVA de 60%, que ele considera o 160 que é vendido. Tá? O valor de imposto 28, menos o crédito que a indústria deu, e ele chega no 10,80. Tá? O IVA aqui, o governo, ele solta pesquisa de entidade de classe para chegar nesse valor. Tá? Então, para a gente, uma autopeça 72%, não foi entregue a pesquisa, porque a pesquisa estava bem mais alto o valor. Até com a recessão econômica, o governo voltou ele agora para casa dos 65%. Houve uma redução dele. Então, ele faz através dessas contas com a entidade de classe e determina o quanto vai fazer a arrecadação. A gente tinha visto da compra fora do estado também que o governo arrecada mais. Na substituição tributária é a mesma coisa. Então ele tem essa conta que ele equivale de 18 para 12. Tá? Como ele fazia um crédito a receber maior, ele faz o ajuste. Então, o índice de 60%, ele faz as considerações da alíquota interna dele, de quanto seria o crédito, e ajusta para 71,70 a margem. E vai seguir o cálculo normal da substituição. O que mudou na apuração da contabilidade? Teve empresa que repassou o custo da substituição tributária e tem empresa que não passou. A gente viu no crédito e débito que a gente tinha uma despesa de ICMS de R$54 mil dele. Então, eu tenho um custo de mercadoria hoje, ao invés de 700, de 775.600. O crédito de ICMS é zero, porque eu não posso me creditar. Minha venda de mercadoria de 1 milhão, meu débito é zero. Minha despesa de ICMS, zero. Então, tem muita empresa que ela fez o seguinte cálculo:
Os 54 mil que eu tenho de despesa, ele saiu da despesa e entrou para o custo. Uma parte é custo meu, que eu já tinha ele na empresa que eu pagava no final do mês, agora eu estou pagando antecipado. E o restante eu tenho que passar para o varejo, né? Então, por isso que tem gente que acaba fazendo, não repassando toda a subvenção tributária, porque ele já considera não uma redução de despesa, simplesmente tirou a despesa e mandou para a conta custo e ele continua com aquele valor. Tá chegando uma pergunta aqui do Clay. Sobre a ST, como a indústria que recolheu o ICMS, a venda do atacadista e do varejista deve constar o valor do ICMS na nota? Se a indústria já fez o recolhimento da ST, a gente já vai ver mais para frente também isso, como que fica o faturamento, mas não deve sair o ICMS destacado na nota para venda do estado dele. Nas vendas interestaduais deve sair sim destacado o ICMS. Tá? Ele também pergunta, a nota calcula o ICMS e depois absorve o crédito? Ou a nota nem deve constar o valor do ICMS? A gente vai ter duas etapas disso, que foi a emenda constitucional. Dentro do estado não deve ser destacado isso, e também não vai considerar o crédito. E a grande jogada da emenda condicional que tem os benefícios, na venda fora do estado vai passar a fazer o crédito, sim, a gente vai ver na apresentação mais para frente entender a emenda condicional. Então, nesse ponto, a gente chegou a ver o regime crédito e débito, e o regime da subvenção tributária e os modelos de apuração que é feito. Tá? Então, agora eu vou passar um pouquinho para a parte da arrecadação de CMS, a guerra fiscal que gerou aí a confusão da emenda constitucional. Então, só para a gente entender o que acontecia. A Constituição Federal de 88, venda não contribuinte. Então, ela entendia que a pessoa que morava na Bahia, ela se deslocava até o estado de origem, por carro, ônibus, avião, vinha até São Paulo fazer a compra. Então, a venda efetuada aqui dentro fica 100% no estado que efetua a venda. Tá? Nos dias atuais, através da internet, do e-commerce, a pessoa está lá na Bahia dele, compra do estado de São Paulo, está todo o imposto aqui no estado de São Paulo e a pessoa nem saiu do estado dela. Né? Então, esse é o motivo da briga dos estados. Então, os estados alegam, o cliente meu, ao invés de comprar no meu estado, eu vou fazer crédito e débitos de operação e ficar com o imposto aqui, ele está entrando na internet, comprando uma empresa do estado de São Paulo, deixando todo o ICMS em São Paulo, Bahia não recebe nada e o governo alega que tem todo o custo, saúde, educação, transporte e que tem que manter a pessoa aqui e ele está deixando o lucro aqui no estado de São Paulo. Devido a isso, começou-se a briga da guerra fiscal. Iniciou com o protocolo 21, que 13 estados, principalmente do Nordeste, quiseram o diferencial de alíquota dos 10%. Aí depois saiu a PEC 197. 2014 teve a inconstitucionalidade do protocolo 21, porque gerava uma bitributação, porque o Estado, além de pagar os 18 ou zerado a subvenção tributária para o Estado de destino, tinha que pagar mais 10%. Então, o Supremo definiu que não era constitucional, é bitributado, encerrou o protocolo e com isso surgiu o acordo da emenda constitucional que visa fazer o acerto disso. A emenda constitucional vai ter volta para trás? Não, ela não vai voltar mais para trás, só há uma discussão do simples. Tá? Então, hoje com a emenda constitucional, o cliente
se desloca até o estado de origem, vai comprar, fica sem. Então, o cliente que fica, que se desloca ainda, lá na nota fiscal eletrônica, o contribuinte, o lojista informa venda presencial. Aí não vai fazer a geração da partilha. E com a venda nos dias atuais, hoje com a internet, os estados dividem o ICMS, comprador. Tá? Haverá a divisão das etapas para equalizar quedas da receita. Tá? Então, hoje é a divisão, porque o estado de São Paulo ficava com 18, agora vai ficar com 12. Então, ficou, aí eu vou perder 6. Então, durante aí 3 anos, vai ser gradativo transferir os 6% para os outros estados dele. É por isso da geração dos 2 pagamentos. Em 3 anos vai ocorrer um pagamento único. Tá? Da emenda condicional. Empresa Simples Nacional está suspensa pelo STF devido ao aumento da carga tributária. O Simples Nacional tem esse benefício porque, como ele não tem direito a crédito nenhum, realmente ele está tendo uma bitributação. Tá? Então, isso o Supremo acatou o pedido das associações de e-commerce, né? E houve a suspensão do recolhimento pelo Simples. Para acertar o Simples Nacional, são novas decisões entre a partilha pelos estados através da Receita Federal, que ela arrecada e tem que repassar os valores já partido. É uma solução aí simples a ser adotada por Simples Nacional. Chegando na pergunta do cliente, nesse caso a empresa do estado de destino só absorve 6% do crédito CMS ou sobre 18%. Ele vai, o cliente, a partilha, você vai receber 18%. É uma grande jogada que tem na substituição tributária. A gente vai ver também isso, que acaba sendo a emenda constitucional passou a também ser um benefício e não só um empecilho para o lojista dele. Eu vou demonstrar isso aqui mais para frente também. Então, a arrecadação da guerra fiscal. A empresa do EPA deve elevar o valor de venda dos produtos devido ao recolhimento do ICMS da partilha? Não precisa fazer isso. Tá? Somente temos os custos elevados mediante aos estados com fundo da fome e pobreza. Acho que Rio de Janeiro está instituído, acho que Sergipe já estava instituído e alguns outros estados, Minas também está fazendo alteração de alíquota por segmento de mercadoria. Né? Então, para consumidor final, eles não vão considerar 18, dependendo se for autopeça vai ser 20, dependendo do outro setor vai ser 22. Então, eles estão arrecadando, estão mudando algumas alíquotas nos estados. Por que eu falo não? Que a gente viu no crédito e débito que a gente tem um custo formado na alíquota de 18%. Eu já pagava 18% da venda. E eu também vou pagar os 18%. A única diferença que 12% eu estou pagando no meu livro, na apuração no final do mês, e os outros 6% eu estou pagando uma parte para o meu estado de destino e a outra para o estado de origem, mas no total é 18%. Os estados que são 19% e está aumentando, aí realmente para aqueles estados eu tenho que acrescentar 1% de custo do produto. Dele. Então aqui a gente vai ver o modelo de faturamento para consumidor final até 31/12/2015, que foi antes de entrar a emenda constitucional. Então eu tenho a mesma cadeia de ICMS, meu faturamento no geral, aqui eu vou faturar 18, vou pagar meu ICM normal de 5,4 dele, vai ser o faturamento que era normal, porque o governo ele tem um entendimento pela Constituição que a venda jurídica não contribuinte e o consumidor final são operações internas do Estado a 18%. Desculpa. E na indústria, quando é substituição tributária, já arrecadou aqui, eu devo faturar quanto? Com a nota 0 dele. Então aqui eu faturava 0. Aí é uma grande pergunta. Se eu faturava 0, agora eu tenho que faturar
12 e pagar os 6. Então muita gente acha que nesse ponto que tem que fazer o aumento do preço de venda, tá? Então, com a emenda constitucional, vai ficar o varejo faturando lá a alíquota de 18 para dentro do Estado, Estado com 12 e com 7. Então, o Estado que é com 12, eu tenho uma partilha de 6% e tenho os 10% para o Estado com 7 e mais o fundo de pobreza. Então, o fundo de pobreza eu tenho que recolher ele cheio, o 6 e o 10 eu faço a partilha de acordo com o percentual de cada ano que está vindo na legislação. Já o produto que era substituição tributária, eu vou faturar ele agora com 18%. Aqui está errado. Dentro do Estado de São Paulo, eu vou continuar faturando ele 0, porque já está recolhido aqui. Eu errei aqui, não é 18, é 0, tá? Já está recolhido, eu continuo faturando 0. Aqui. Para o Estado, que é 12, eu vou me debitar de 12, vou pagar 19 de ICMS. E o 7 eu vou pagar 11,20 de ICMS. E meu crédito que eu tomei da venda é 0. Agora, o porquê que não vou aumentar o meu preço? Se na substituição tributária eu não estou pagando nada dele, aí entra uma regra da bitributação e da não coletividade. Se eu não tenho crédito ICMS, não devo aumentar meu custo, se a partilha não é cobrada do consumidor final, o valor do ICMS-ST que é destacado, já cobrado pela indústria, é para a operação de dentro do Estado. Então, por exemplo, tudo que o Estado de São Paulo arrecada é para o Estado de São Paulo. Tudo que é para o Estado do Rio é do Estado do Rio. Portanto, quando a venda é realizada para outro Estado, devemos tributar o ICMS normalmente, sendo que toda e qualquer operação interestadual é tributada, exceto remessa para conserto e remessas previstas em acordos. Mas a venda é 100%. Ao tributar novamente uma operação, detemos o direito de não cumulatividade. Isso é previsto na Constituição. Diante desse quadro, temos que desfazer a substituição tributária. Legislação prevista no modelo de modelos diferentes em cada estado, mas é previsto em cada regulamento dele. No estado de São Paulo, está previsto o crédito da operação própria, que a gente buscaria o crédito lá do atacadista de 23,40 ou da indústria de 18, através do artigo 271. E agora previsto também na portaria CAT 158 de 2015. O crédito do ICMS próprio. O ICMS-ST, ele é previsto no artigo 269, pela portaria CAT 17/99, ela é vigente até 31/12 de 2016, e depois passa a valer a portaria 158 de 2015. E pode ser utilizado esse crédito para quê? Para pagamento de ICMS da operação própria, o crédito a fornecedor e pagamentos de dívida ativa da empresa ou de outras empresas do mesmo sócio. Tá? Então isso é previsto na legislação dele. Só para entender, eu vou voltar um pouquinho o slide no cálculo. Os 10,80 aqui, quando eu faturo para fora, como eu estou faturando para fora do estado, eu posso buscar os 18 da indústria ou os 23 do atacadista, da onde eu comprei, tá? Desde que não seja empresa do Simples Nacional, tá? E o crédito de 10,80 da substituição tributária também. Então esse é um benefício que a portaria trouxe em relação à emenda. Porque muita gente faz o questionamento. O governo faz uma pesquisa de preço e de venda e atribui um IVA, portanto, se a empresa compra da indústria o IVA é de 60%, que a gente já viu a conta. Sai da indústria e chega ao consumidor final com 60%.
Só que ele vende o consumidor final o IVA de 30%, antes da emenda constitucional, você estava pagando ICMS sobre 60%. E o governo, ele chegou na ponta. Se você faturar menor, o problema é seu, e faturar a maior, o problema é meu, e ninguém mexe com isso. Tá? Só que agora com a emenda constitucional, eu posso, como eu vou desfazer a substituição tributária, eu vou buscar o ICMS sobre 60% e acabo retirando ele do custo meu e passo a pagar o ICMS normal, crédito e débito, sobre a margem que eu operei de 30% dele. Então, esse é um benefício dele. Então, quando eu faço a venda através da emenda condicional para fora do Estado, eu vou pagar realmente o ICMS sobre a venda. E posso buscar o crédito de ICMS da operação própria, quanto eu posso buscar os 10,80 da substituição tributária dele. Esse aqui é a parte de venda do produto e os benefícios, que também teve esse benefício de desfazer e pegar o crédito novamente de volta. Tá? A pergunta: ao desfazer o ICMS-SD, eu observo o crédito total do que paguei de ST? Cleito, sim, você vai ter direito, através do artigo 271, do crédito da operação própria, que seria lá uma compra da indústria, no exemplo que a gente está dando, de R$18. Você comprou de um atacadista, no exemplo que a gente deu de valores do 23,40 lá. Quando for a compra do atacadista, que ele não destacou ICMS na nota, você não tem esse direito, tá? Se você comprou direto da indústria, você pode buscar mais, além do 23,40 do atacadista, você sempre tem esse direito, mais o direito do crédito ST de uma compra direta da indústria do 10,80. Tá? Só para entender um pouquinho, muitos estados já aderiram, o estado de São Paulo aderiu agora. O 271, você fazia crédito mensal em GIA, por modelo próprio da controle de estoque. Já o 269 tinha que fazer a portaria CAT 17/99. Com a portaria 158, você vai poder fazer os dois créditos simultaneamente, através da última nota de compra, no arquivo SPED, tá? No final do mês. Tá? E isso já vai abater toda a sua operação e pode ainda acumular crédito de ICMS. Tá? Com essas mudanças, a gente também teve a mudança na questão do transporte. Tá? Então, vale frisar um pouquinho como que funciona o ICMS na transportadora. Tá? Eu peguei um modelo de tabela de frete aqui. Ele marca: ICMS será acrescido conforme a legislação. Tá? Então, se a gente pegar um modelo de tabela de transporte, ele coloca um valor de 144. Só que nesse caso eu tenho 144 mais o ICMS, 144,63 dividido por 0,88. E o custo do frete é 164. Então, a própria transportadora ela não deixa claro, porque cada tipo de faturamento, se é pessoa física, jurídica, se é contribuinte, não contribuinte, a alíquota varia. Então, ele não joga no custo dele. Então, até na negociação transportadora, o ICM incide sobre o frete. Tá? Então, tem que fazer esse cálculo aqui. Obviamente, eu peguei só o exemplo aqui para somar, mas ele vai incidir sobre pedágio, crisa de valor, seguro, todas as tarifas que compõem. Então, o que a transportadora cobrar, todas as tarifas, no final mais ICMS. O único estado que não cobra ICMS no pedágio é o estado do Paraná. Dele, que considera pedágio uma tarifa e não pode ser tributada.
Então, até no transporte, a gente tem o direito a crédito. E isso é uma conta que deve fazer até a questão de frete grátis na parte de venda. Então, eu tenho uma empresa, um frete de São Paulo para Minas, uma transportadora lucro real presumido, um valor de frete de 100, eu tomo um crédito de 12%. Tá? Empresa de lucro real, o valor do frete 100, crédito de 12, crédito de PIS e COFINS de 9,25. Então, eu tenho um custo de frete de 7,80. Posso considerar isso tipo o meu custo de frete? Depende da apuração da empresa. Tá? Então, por exemplo, o crédito e débito, se eu tenho um valor de produto que é 160 e cobrei mais R$10 de frete, a alíquota de 18, a base é 170. Então, o crédito do frete dentro do conhecimento de São Paulo é 12%, porque é uma alíquota reduzida. Só que ao destacar na nota fiscal, eu estou pagando 18%, porque o destaque da nota fiscal, a alíquota de frete acompanha do produto dele. No caso da substituição tributária, que eu faturo como zero dentro do estado de São Paulo, o valor do frete é 170. Então, eu tenho um crédito de ICMS de 12%, só que na nota, como ele acompanha o produto, é zero. Eu não pago ICMS do frete no meu faturamento dele. Então, isso também vai ocorrer a mudança agora com a emenda. Né? Então, lá, o produto que é 160 mais 10 de frete, então eu vou ter que destacar agora 12 ou 7%. Né? Então, eu estou pagando ICMS de 12,7% na nota e mais o diferencial, porque ele pega sobre o que é cobrado. Então, eu estou elevando minha alíquota de qualquer forma do frete de 18%. Então, na substituição tributária, que eu não pagava nada, eu vou pagar 18%. E dependendo do estado, por exemplo, Bahia, Rio Grande do Sul, o crédito dentro do estado do frete é zero. Então, eu também não posso tomar o crédito de ICMS, por ser já considerado substituição tributária do frete dele. Então, a emenda trouxe também um aumento da tributação do frete destacado na nota. Então, às vezes, tipo, o cliente dá o frete grátis, ele não destaca na nota. Então, às vezes, ele está aumentando a margem do produto dele, evitando o custo de pagar mais uma tributação disso na nota fiscal dele. Então, se tem o crédito ICMS do frete, posso retirar do custo? Depende, se eu sou uma empresa que eu compro só substituição tributária, estou buscando todos os créditos, eu pego aqui da transportadora, o meu custo que era 100, eu pago 113,25, eu desembolsei do caixa 113. Se o produto que a gente vender for ST e ainda vai ter mais os créditos no livro fiscal, se eu começar a acumular crédito, eu não poderia tirar do meu custo. Porque além de eu pagar os 13, eu vou estar com o crédito lá parado na nota. Vale ressaltar que a pedida de crédito para o governo da ST, obviamente vai haver fiscalização. Então teria que estar com todas as obrigações em dia, né? Principalmente o crédito da substituição tributária. O crédito 271, a fiscalização é mais branda, né? Isso é de direito, né? Mas o da ST, que é onde vai acumular bastante crédito novamente, o governo passa a querer fiscalizar quando pedido acúmulo de crédito e solicitado para compra de mercadoria através de fornecedor. Tá? Então, até no transporte aqui a gente vê que a emenda constitucional ele aumentou um pouquinho o custo da logística, aí, porque eu passo a se debitar na cobrança do frete também. Tá? Então, aí a parte mais de dúvida, se alguém quiser dúvida, tirar, né, a gente abre aí para alguns esclarecimentos. A professora perguntou quanto ao Simples Nacional, não tem nenhum recolhimento? Não, o recolhimento da emenda constitucional ele está suspenso pelo Supremo Tribunal
Federal, tá? Tem um mandato de segurança suspendendo a cobrança, porque daí vai haver uma bitributação, simplesmente pelo Simples. Como o Simples não tem o crédito de ICMS, ele não consegue desfazer a substituição tributária, então ia passar a haver uma bitributação que é proibida na Constituição Federal, né? E acabou o que o governo fala em benefício do microempreendedor, houve uma punição. O Supremo entendeu a punição e está suspenso. Assim, no meu ponto de vista, pelo pouco que eu conheço, a única maneira é para a Receita Federal fazer essa partilha interna no repasse do Simples aos estados, que é feito hoje, né? Porque é um recolhimento federal e depois vai estado e prefeitura, né? E passa a resolver esse problema, senão vai fazer a bitributação do coisa, então do Simples não há nenhum recolhimento. Cabe ressaltar que do frete, o destaque da nota fiscal é de sobrefaturamento. Então, o Simples Nacional, seu produto 160, comprei 10 de frete, você vai pagar um imposto sobre os 10% que você está pagando do Simples. Se é a alíquota de 4, de 8, de 10, você também vai pagar. Outra questão também em frete, em custo, todo mundo tem no e-commerce, a gente tem o cartão de crédito, né? Eu pago 3%, 5% da minha venda. Só que é uma venda total. Então, quando você faz também o custo de frete, você cobrou R$10 do frete, você está pagando a taxa do cartão do frete. Então, você deve acrescer esse valor também. Se você compra um correio hoje, um Sedex, um PAC, ou uma transportadora por R$20 e cobra R$20 do cliente, você está sendo taxado de imposto na nota, como a gente já viu, mais a operadora de cartão que você tem na sua loja. Então, tudo isso você tem que considerar também na conta frete, aí na parte de tributação. A Araçaíba está perguntando, quando compro fora do estado e o produto tem ST, não preciso pagar a diferença de estado? Não, Rodrigo, na realidade, a gente tinha demonstrado, até voltar aqui, essa diferença do crédito e débito que era feito o pagamento, na compra fora do estado você já está pagando embutida na substituição tributária. Então, quando a gente tem uma margem aqui de 60%, o governo ele faz essa conta aqui, que eu detalhei a conta, né? Então, ele pega o 0,60, que é a margem que ele considera dentro do estado dele, com a alíquota que você comprou, de 12, né? Com a alíquota interna do estado, 18, se você estiver em São Paulo, tem estados que é 17, né? Então, eu já deixei até a fórmula aberta aqui. Então, a gente converte isso, tira do percentual, né? Traz para números. E a gente chega num resultado que daí vai ser taxado a conta a R$ 71,70. Então, na compra fora de 60, o IVA passa a ser R$ 71,70, aí vai seguir o cálculo, esse cálculo normal aqui da substituição, com R$ 71,70. Aí vale ressaltar nesse cálculo também que é um benefício do Simples Nacional. Aí eu comprei do Simples, mas o Simples não gera crédito de ICMS. Então, quando o Simples Nacional estiver faturando para empresas do outro estado, ele não faz o ajuste da alíquota e também ele pode pegar o crédito da alíquota do estado de São Paulo, que permite 12. Isso está no regulamento do Simples. Então, ele tem esse benefício de não, quando vende para outra empresa, outra está comprando, não há o ajuste do IVA e ele pode tomar o crédito de 12% normalmente para não prejudicar a microempresa em elevar o IVA. Então, o microempreendedor ele tem esse benefício. Aí, às vezes é mais barato eu comprar, se eu vender só para dentro do estado, eu comprar de fora do estado é mais barato eu comprar de uma empresa Simples Nacional. Só que também é a conta. Eu comprei do Simples Nacional e vou vender para fora. Eu sou uma empresa de regime normal,
eu vou pagar os 12 ou 7 e mais o diferencial da emenda. Qual que é meu crédito? Nenhum, porque daí o Simples Nacional não tem crédito de operação própria. Então daí você já tem que prever no seu custo como se fosse um produto crédito e débito normalmente, que a gente já viu que a gente ajusta a alíquota lá em torno de 16% no custo, para 18%. Então, e se o Simples vender com permissão de crédito? Então, a única permissão de crédito que tem é o crédito do ICMS, né? Que é destacado lá na nota. Daí ele pode fazer o crédito lá que dependendo da alíquota é 1,25, 2,65. Esse crédito vai ter direito. Só que mediante se o vendedor do Simples destacar na observação nota gera crédito sobre o valor de 1,25, tudo que daquela tabela lá que a gente demonstrou da alíquota dele, quanto que está. Se o Rodrigo conseguiu. O Rodrigo disse o seguinte: pelo que entendi, não preciso recolher para a diferença de ICMS quando compro fora do estado no produto que tem ST. Na compra ele não deve recolher. Tá? Na compra não precisa. Na venda vai seguir uma venda normal, aí você vai ver o destaque normalmente do diferencial de alíquota. Tá? Se for uma empresa Simples Nacional, está suspenso o recolhimento da emenda condicional, vai continuar como era antes. Paga somente a alíquota normal. A Josiane perguntou sobre desfazer o ICMS-ST. Isso. Como é desfazer o ST? Tá. Josiane, qual estado que você está? Estado de São Paulo? Isso é previsto no regulamento, tá? Eu me aprofundo um pouco mais dentro do estado de São Paulo. Eu já acompanhei a empresa do Paraná, que eu me recorde, no estado do Paraná ele já está no SPED. Você faz os dois pedidos junto. Em via de regra geral, para não ferir a Constituição Federal, você desfaz. Então você vai pegar a mesma coisa, você vai pegar o crédito da operação própria, tá? E você vai buscar o crédito da ST de volta também, se você comprou direto da indústria, tá? O Estado de São Paulo ele rege os artigos 271 e 269. O contador seu dentro do Paraná deve saber isso. Se ele não souber, eu já fiz algumas consultas no Paraná, o pessoal foi bem atencioso da Receita. Você acabar perguntando, até no 0800 o Estado acaba informando isso, mas costuma estar na legislação da parte que fala da substituição tributária. Tem que ser previsto isso, porque senão dá uma habilitação. Tá? E aí o Estado está ferindo a Constituição. É que cada Estado obriga de uma forma, né? O Estado de São Paulo ele manda pegar a última nota ou controle de estoque, ver quanto que pagou e tomar o crédito, né? Tá? O Estado do Paraná deve ter também na legislação dele já previsto, mas ele deve ter alguma obrigação, você entregar alguma planilha. Se eu não me engano, o Estado do Paraná foi o primeiro a entrar no SPED, que daí seria a última nota de compra sua. Espero ter ajudado e contribuído um pouco.